boa tarde. Já são 15 horas e 8 minutos. Está no ar o seu painel Alvorada pela sua rádio Alvorada FM 90,7. E hoje nós começaremos o programa entrevistando o Fagner Peixoto, ele que é da cidade de Vilhena e é pré-candidato a deputado estadual. Vamos conhecer um pouquinho da história do Fagner, que está aqui com a gente. Eu gostaria de já dar uma boa tarde muito especial. Fagner, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a toda a nossa audiência. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos hoje aqui falando um pouquinho da nossa história. O Fagner, agora eu fui informado, vai chegar um caba gente boa no seu programa, chama Fagner Peixoto, e eu quero que você descubra tudo sobre ele. Eu quero saber tudo, hein? Não esconda nada, não. Fala comigo, Fagner. Primeiro, dizer que você mora na cidade de Vilhena atualmente, é isso? Boa tarde. Nós somos nascidos e criados na cidade de Vilhena. Na verdade, tem uma curiosidade aí. Eu nasci num povoado chamado São Lourenço. Uhum. E eu só descobri isso quando eu fui casar. Olha que bacana. É? Cheguei lá pra casar, aí minha esposa falou, vamos dar uns nomes pra casar. Aí o cartório falou, não, ele não pode casar porque essa cidade que ele nasceu não existe. Não existe São Lourenço em Rondônia. Né? Existe São Lourenço, distrito de Vilhena. Olha só. Aí nós tivemos que retificar o meu registro para depois a gente conseguirmos efetuar, de fato, o casamento. Que hoje é uma grande bênção na minha vida. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi casar com a minha esposa Gisele, que está nos ouvindo agora nesse momento. Maravilha. É bom quando você está bem em casa. Eu digo que quando você perde em casa, você já sai derrotado. Então, mas quando você tem em casa a base, né, como uma estrutura especial, ela acaba lhe trazendo a energia que você precisa para vencer os gigantes que encontramos sempre fora de casa. É isso, né, Fagner? Com toda certeza. A minha esposa é a principal fonte de renovação da minha vida. A minha esposa e os meus 3 filhos é o que me motiva todos os dias levantar e falar, poxa, é possível e vamos enfrentar. Tá, Fagner, agora fala pra gente, hoje você está atuando na construção civil, mas eu queria saber um pouquinho mais, como é que foi a sua infância, como é que você foi criado em Vilhena, mas como foi a sua infância? Sempre na zona urbana, foi na área rural, a sua base familiar, os seus pais, e quando é que você veio para Rondônia? Os seus pais vieram para Rondônia? Muito bacana. Posso dizer para você que sou um rondoniense e sou um baiano. Mãinha é baiana, paiinho baiano, né? E nós nascemos aqui no São Lourenço, como eu comentei, que é distrito de Vilhena, dá mais ou menos 60 quilômetros da cidade de Vilhena. Uhum. E ali nós nascemos, minha mãe e meu pai tiveram 4 filhos. Uhum. Logo em seguida, meu pai faleceu, teve um câncer. E a minha mãe, Deus a preparou, ela casou novamente com meu padrasto, São Miguel, uma lagoana retado, né? Uhum. E quando nós estávamos começando a se estabelecer na vida, a minha tia faleceu e tinha mais 4 filhos. E ali a minha mãe ensinou a primeira lição da minha vida, né? A palavra de Deus nos ensina o seguinte, amai o teu próximo a ti mesmo. Quem é a pessoa mais próxima de você? A tua família, a tua parentela. Então devemos amar o nosso próximo. Quando a minha tia faleceu, a minha mãe imediatamente, ela acolheu os 4 filhos da minha tia e criou todos eles. Então nós fomos criados em 8 irmãos. Uhum. Nós somos em 8, né? 7 irmãos, comigo 8, dentro de uma casa. E a gente morava naquele povoadinho chamado São Lourenço. Nós tínhamos uma pequena propriedade, próximo ali de uns 5 alqueires de terra. Uhum. E ali, para manter 8 crianças sobrevivendo, o meu pai, que eu considero como pai, meu padrasto, ele pegava as empreitas nas maiores propriedades, nos grandes latifundiários da região, né? Às vezes numa foice, às vezes numa enxada, às vezes plantando mandioca para outras propriedades. Uhum. Ele pegava esse trabalho e a gente executava. Então a gente iniciamos o nosso trabalho efetivo para terceiros com 9 anos de idade. A gente começamos a trabalhar junto com meu pai para outras propriedades em volta da gente ali. Então a gente trabalhava na parte da manhã e estudávamos na parte da tarde. Então essa foi a minha infância.
E lembrando, eu gosto sempre de contextualizar isso, lembrando que naquele tempo, né, nesse tempo que você fez, era permitido isso, né? Hoje, eu não sei se felizmente ou infelizmente, existe uma limitação quanto às crianças trabalharem tão cedo quanto nós trabalhamos. Participei do programa do Isaías agora há pouco, a quem eu mando um abraço, que nós encontramos aqui na saída. Ele também veio da área rural, eu vim da roça, trabalhei muito tempo na roça, então eu tenho mais tempo de roça do que de cidade. Então, eu comungo muito com a história que você está contando e dizendo que começamos muito cedo a trabalhar. E era um costume não só nosso, mas de todo mundo naquela época, era assim, as crianças trabalhavam mesmo na roça e graças a Deus por isso, tanto que se tornou um homem digno, né? Exatamente isso. Naquela época não tínhamos outras opções, né? Os pais, era muito sofrido, muitos filhos, né? O meu padrasto, que eu faço aqui mando um abraço muito grande hoje pro seu Miguel, aquele Lagona retado, né? A minha maninha, né? Que eu agradeço muito a Deus. O meu padrasto nunca teve um filho legítimo. Ele Olha criou só. 8 filhos Cara, dos outros. corajoso, né? Corajoso mesmo. Hoje o cara não casa, dificilmente ele casa com uma pessoa que tem mais de 3 filhos, né? Tipo assim, para ele assumir. Não é verdade ou não? Com certeza. É muito com toda a difícil. certeza do mundo. É. E ele criou os 8. Já pensou, Criou cara? 8 filhos com muita dificuldade. Então a maneira com que ele tinha de nos ajudar, que ele nos ajudou, Sim. nos acolheu, era ensinar todo mundo a trabalhar. Aham. Então, nós realmente começamos muito cedo a trabalhar ali, todos os meus irmãos, isso não era uma coisa exclusiva minha, todos os meus irmãos ali começamos cedo a trabalhar, e trabalhávamos fora, e nós também trabalhávamos dentro de casa. Ontem, nós estivemos visitando aqui algumas pessoas e perguntando qual que é a dificuldade hoje aqui, porque a gente precisa ouvir as pessoas, saber o que de fato é a dor da nossa sociedade. E eu me deparei com uma realidade aqui em Ji-Paraná, com a mesma dor eu deparei semana passada em Cacoal. Água. Você acredita que Ji-Paraná nós sofremos hoje com falta de água? Falta de água. Falta de água. E é algo tão básico, né? Básico, é o mínimo da É sociedade. tão básico, é. E aí, quando eu tive essa conversa com essas pessoas, eu lembrei lá da minha época de infância, que a gente também não tinha água. Na nossa pequena propriedade, a gente buscava água a 2 quilômetros, numa mina, né? Então a gente abastecia ao final do dia, quando acabava a aula da escola, a gente descia para casa e nós íamos encher as caixas d'água, nós carregando nas costas, né? Mas eu achei que isso ficou para trás. Isso é uma realidade hoje do nosso estado. É uma realidade do estado de Rondônia hoje que eu não sabia. Chega a ser uma parte de omissão por parte do Estado. Eu falo do Estado, seja ele o município, eu falo do Estado de Direito, que seja a quem for de direito, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal. Eu estou falando que é algo tão básico, saneamento básico, o nome já chama saneamento básico. É o mínimo, né? A água é básico e vital, né? Então não era para dar prioridade a asfalto em vez da água. Então, é interessante andar no asfalto. Eu não estou aqui questionando as pessoas que fizeram asfalto, tá? Eu estou dizendo que mais importante do que o asfalto é a água. A gente nem ia entrar muito nesse debate político agora, talvez no primeiro momento, mas só fazendo uma reflexão. Porque, na verdade, ele anda meio que junto, Claro. né? Meio que junto. Mas só fazer uma reflexão, o que eu percebo no estado de Rondônia, muito show. Tem nada contra a cultura, acho importante, mas veja bem, eu tô tendo problema com água. Algo básico, o mínimo aceitável para a sobrevivência do ser humano, naquele mesmo local, tô tendo investimentos de milhões e milhões em shows. Então, peraí, tem uma coisa errada aí, né? Há uma dicotomia, né? Pois é, exatamente isso. Com certeza. Bom, agora são 15h17, eu estou falando aqui com o Fagner Peixoto, ele que é da cidade de Vilhena, e se propôs aí como pré-candidato a deputado estadual. A gente vai chegar na parte política já, mas eu estou falando um pouquinho, nós estamos contextualizando a origem dele, e aí que vem da roça, e falando um pouco do sofrimento e também do quanto... Eu digo que Deus foi generoso com ele, e ele chegou aqui nos bastidores antes
antes de começar o programa, falou, já posso mandar uma foto e dizer assim, mãe, nós vencemos. Ele muito simpático. O Fagner, agora dizer outra coisa que a gente vai falar sobre simpatia, é que na nossa infância, eu digo na nossa porque você me colocou num cenário que eu também vivi. Nessa infância não tinha espaço para o mimimi, né? Então, assim, ó, você usava um chinelo havaiana e usava até comer, quando estava comendo calcanhar que trocava, muita da gente usava aquelas chinelas de borracha, de pneu, Preguinho, de um preguinho. Agora, é por isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nível de gratidão naquele tempo. Eu digo que a gente parecia as pessoas ser mais grato com menos coisa, menos condições do que hoje, que todos nós, se for olhar do passado para cá, melhoramos um pouquinho, bastante em detrimento à escassez daquela época. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa transição e como é que você faz para manter a gratidão também em tempos melhores do que naquele tempo em que as pessoas eram bem mais grato com menos coisas? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Parece ser simples, mas não é. É uma pergunta muito complexa. Como é que eu vejo isso? A primeira parte que me move e que sempre me moveu foi o temor de Deus. Uhum. Nós fomos criados... Eu lembro que o meu pai legítimo, o seu Francisco, baiano, retoso, antes dele morrer, ele fez 2 pedidos para minha mãe. Falou, nega, cria os meus filhos, nunca doe nenhum dos meus filhos para ninguém, e crie todos eles dentro da doutrina da congregação cristã no Brasil. Que maravilha. Então ali, esse foi o último pedido do meu pai. Quando ele encerrou essa fala, Deus o recolheu. E ali encerrou o seu ciclo nessa terra. Então minha mãe, o meu padrasto, que eu tenho como pai, sempre nos ensinaram e nos criaram dentro dessa doutrina. Caminhando, a gente, ali quando a gente tinha 9 anos de idade, ali no São Lourenço, eu era a pessoa que abria a igreja. Olha só. Aquela igreja do São Lourenço, a igreja pequena da congregação cristã, ela nasceu ali quando meu pai, seu Francisco, batizou. E a gente pegou aquela missão. Então, todos os domingos, o culto era 2 horas da tarde. Todo domingo de manhã eu vinha, abria a igreja, limpava, organizava. 2 horas da tarde tinha o culto. Então eu vinha, abria, esperava acontecer o culto, acabava o culto, eu fechava a igreja e ia embora para casa. Então, a primeira parte que me move na gratidão é o modelo que eu fui criado. Independente de placa de igreja, mas sim, nós fomos criados pelo Espírito Santo de Deus. Mas temos o temor de Deus no nosso coração. Cometemos todo tipo de pecado na nossa vida. Não estou aqui dizendo que nós somos santos. Estou aqui dizendo que nós temos o temor de Deus no nosso coração. Isso é que nos faz, primeiro, ter gratidão a Deus, gratidão às pessoas. Mas como que foi essa transformação da nossa vida, de sairmos ali da roça para ir para a cidade? Quando ali só tinha aula até os 8 anos, até a 8ª série. E aí a minha mãe nunca estudou, não sabia nem ler nem escrever, dona Devanúzia. Nem ler nem escrever. Quem ensinou ela a ler foi meu padrasto, São Miguel. Né? E aí nesse momento, a minha mãe tinha um sonho, não, eu preciso levar meus filhos para estudar, eles vão se formar. Ela tinha um sonho para cada filho dela. E nesse momento, acabou a aula ali no São Lourenço, ela migrou para a cidade. Quando ela migrou para a cidade, a primeira fala que ela teve das pessoas foi, nega, vão tudo virar bandido. Vão tudo pra cadeia. Não presta criar filho em cidade. Porque o filho do pobre não tem direito de estudar. O negro não tem direito de estudar. Isso era uma pregação que tinham para conosco. Era uma crença, né? Era limitante, uma crença, né? Era uma crença, exatamente, era uma crença. Uma crença e limitante. aquilo ali, a gente acreditava naquilo. E a minha mãe não aceitou aquilo. Eu falei, não. Eu sou filho de um Deus poderoso. Quem me move é o Espírito Santo de Deus. Eu vou levar meus filhos para a cidade em nome do Senhor Jesus. E ela enfrentou a tudo e a todos e levou os filhos para a cidade. Mas ela não levou os filhos para a cidade com muita preocupação, com muito medo, né? O que ela fez? Ela não deixou nenhum filho de várzea. Chegou na cidade, a minha mãe de bicicletinha, ela andava a cidade de Vila inteira. Ela ia naquelas empresas, ela ia nos mercados, ela ia nas indústrias e falava, gente, esse aqui é meu filho,
eu preciso de uma oportunidade para ele, dá uma vaga de emprego para o meu filho. E assim a minha mãe conseguiu empregar os 7 filhos. A única que ela não empregou é uma moça chamada Josimara, que ela é deficiente, então ela não consegue ter essas habilidades. Mas os demais, todos os 7 filhos, foi a dona Devanusa de bicicleta, andando cada lugar de Vilhena, ela empregou cada filho. Isso chama-se dom de liderança. Porque quando você conhece um líder, você está andando na BR, por exemplo, acontece um acidente. O líder já diz assim, olha, você sinaliza aquele lado de lá, outro sinaliza para cá, outro pega aquele, rasta, não deixa, tira o carro, a moto de cima da frente do trânsito para ninguém pegar. Quando você vê um líder, não importa o ambiente que esteja, se o grau de cultura, o grau de escolaridade, isso não quer dizer nada. Pô, tem gente formada que não tem dom de liderança. Então, o que você demonstra que ela tem, e aí isso é um dom de Deus, é o dom de liderar, porque ela liderava os filhos, liderava a casa dela, como um administrador de empresa tem que dizer para os funcionários como deve fazer, né? Então, isso a gente é inegável que é um dom de Deus, porque se fosse conhecimento científico, era porque ela tinha estudado faculdade de administração, então não foi o caso dela. O caso dela realmente foi algo divino, né? Foi algo pelo poder de Deus. E aí, uma curiosidade que eu faço hoje, depois da vida passou, a gente analisando, o que eu percebo? Cada um dos filhos seguiu o caminho que a minha mãe colocou. Olha só. Olha, um irmão meu começou como engenheiro de indústria, né? O outro começou como eletricista numa empresa de eletricidade. E eu comecei, que eu tenho o maior orgulho em dizer que eu fiz parte de uma das maiores famílias de indústria do estado de Rondônia, chamado Rical. A Rical. A Rical. Que bacana. A minha mãe, ali, de bicicletinha, pedalando, ela conseguiu me encaixar na Rical. Eu pensei em ir lá hoje, pra você ter ideia, mas tudo bem. Pois é, olha que bacana. Rical, lembrei deles, o trabalho deles é maravilhoso. Com 16 anos de idade, eu entrei na Rical. A Rical eu faço hoje aqui, eu quero fazer um agradecimento com a sua permissão. Fique à vontade. Porque a Rical não só é uma indústria de arroz que traz inovação, tecnologia, que leva o nosso estado de Rondônia para um outro patamar industrial. A Rical também transforma vidas. A Rical transforma vidas. São centenas de funcionários ali que foram moldados e transformaram a vida de cada um deles através daquela empresa. Então, o que eu vejo hoje, e eu gostaria de agradecer a Rical, em nome do Walter, em nome do Pedrinho, são pessoas que me ajudaram lá atrás. Tenho uma imensa gratidão mesmo ao falecido, nosso saudoso Vandercy. Olha que legal, o Vandercy foi a primeira pessoa a me permitir eu botar a mão no volante. Eu aprendi a dirigir aos 16 anos de idade com o Vandercy, lá dentro do pátio da Rical, em Vilhena. Ele entrou, sentou no banco do carona, e eu sentei no banco do motorista, e ele falou, Fagner, você já dirigiu o carro automático? Eu falei, Vandercy, eu nunca dirigi carro nenhum na minha vida. O único carro que eu dirigi na minha vida, Vandercy, foi uma charretinha que nós tinha lá no São Lourenço. E é mal ainda, rapaz. Carrinho de animal. E eu lembro como foi, ele falou assim, Fagner, você vai pegar esse pé esquerdo aqui, você vai botar aquele pra trás. Você vai dirigir só com o pé direito. Ele me ensinou dessa maneira. Nunca me esqueci disso. Que maravilha, cara. E para concluir com o Vandercy, eu vou fazer um comentário aqui. Tenho certeza que a família vai escutar isso aqui. Ainda vão me cobrar depois. Um dia, o Vandercy era um cara que gostava muito de fazer jantar. Eu acho que um dos maiores hobbies do Vandercy era cozinhar. Então ele viajava. Quando ele voltava, ele chamava os amigos, os funcionários, os parceiros e fazia uma janta. E eu era o cobaia do Vandercy. E ele mesmo botava a mão na massa? Ele que cozinhava. É maravilha. Não tinha... A Gazinho também tem esse exemplo, o seu Mário Gazinho, ele cozinha quando reúne o pessoal dele. Ele não tinha ali funcionário para cozinhar para ele. Ele era o cozinheiro, ele cozinhava. Eu lembro um dia, nós tava fazendo quibe cru. E nós estamos fazendo quibe, o Vandercy amassando o quibe ali e tal. E eu era tão parceiro do Vandercy que enquanto ele tava amassando ali com a mão, e ele suava muito, e eu ficava com pano.
limpando ele pro suor não cair dentro da massa. Uhum. Né? E ali nós conversando, e ele falando pra mim, Fagner, eu vou te ensinar uma lição na sua vida. Eu falei, o quê, Vandeci? Nada na vida acontece sem derramar o suor. É verdade. Tudo na nossa vida, meu camarada, você derrama o seu suor. Quando eu fui fazer a minha habilitação, que eu completei 18 anos, eu entrei com 16 anos na Rical. Uhum. O que o Vandeci fez? Ele me chamou na sala dele e falou, Fagner, eu não vou lhe dar a sua habilitação porque você não vai ter gratidão por isso. Uhum. Eu vou lá, você vai escolher uma autoescola, você vai fazer a autoescola, eu vou pagar a sua habilitação, mas nós vamos descontar com você todo mês. Estamos combinados? Eu paguei minha habilitação à vista. E naquela época era difícil na habilitação, sim, né? Exatamente. Agora facilitou, mas na época era muito difícil. Hoje tá fácil, E ele honrou minha habilitação. É. E descontou como vale meu todo mês. Então eu tenho uma gratidão pelo seu Vandercy, né, que Deus a tenha, foi uma pessoa que me ensinou muito na minha vida. Uhum. A Rical tem um respeito muito grande por essa indústria. E a empresa mantém essa generosidade, né? Até hoje. Até hoje. Você É uma cultura da empresa, né? É uma cultura do coração É. dos patrões. Acho que a coisa mais difícil numa empresa é você implantar uma cultura. Então, depois, os outros estão mantendo. E aí, eu digo com muita maestria, eu tenho um respeito muito grande a todo o pessoal da Rical. Ó, falando em Rical, o Rical está faturando, eu preciso faturar aqui também. Eu vou faturar e eu volto para a gente seguir, que eu quero saber um pouco mais agora do seu projeto, que já conhecemos um pouquinho da sua história e agora queremos saber a sequência do projeto. Agora são 15 horas e 30 minutos, um breve intervalo comercial. Estou falando com Fagner Peixoto, ele que é pré-candidato a deputado estadual, é morador de Vilhena e está conosco. Daqui a pouco eu volto falando mais com ele aqui, daqui a pouquinho, tá bom? Não saia daí. Painel Alvorada apresenta as principais notícias que podem impactar sua vida e trazer uma análise dos últimos acontecimentos. A rádio do coração do povo, Alvorada FM. Se você trabalha com motosserra, então chega de corrente que trava e perda de corte. Oregon é referência mundial em correntes para motosserras. Tecnologia patenteada, desempenho comprovado e compatível com as principais marcas do mercado. Corta mais rápido, menos esforço, mais precisão. Faça um teste. Use correntes Oregon na sua máquina e sinta a diferença no primeiro corte. Quem testa não volta atrás. Oregon é a escolha de quem leva o corte a sério. E Oregon você encontra nas melhores lojas da região. Exija essa qualidade. Está procurando o melhor da moda country? Então venha para a Celaria Brasil. Aqui você encontra roupas countries femininas, masculinas e infantis, além de uma grande variedade de acessórios para completar o seu estilo. Qualidade, tradição e atendimento especial para toda a família. Visite a Celaria Brasil na Avenida Brasil T6, Nova Brasília. Para mais informações, ligue 3422-2730. Celaria Brasil, o seu mundo country em um só lugar. Ji-Paraná e região ganhou um novo sinal no ar. Agora, além da Rádio Alvorada FM, você também conta com a SGC-FM 97,9, a nova emissora do sistema Gurgax de comunicação. Sintonize, descubra e viva essa nova experiência no seu dia a dia. Onde tem qualidade, tem Grupo Gurgax. Alvorada FM, o som que você confia. No começo parecia tudo muito legal. Altas baladas, era pura curtição. Mas depois a droga mostrou sua verdadeira face. Depressão, angústia, escravidão. Foi aí que encontrei Narcóticos Anônimos e uma nova maneira de viver. Se você tem problemas com drogas e quer parar de usar, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar e é totalmente de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Drogas. Se você quer usar, o problema é seu. Agora, se você quer parar, o problema é nosso. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar e é de graça.
Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Você já precisou viajar e pensou, como chego no aeroporto a tempo? Com a Eucatur é fácil. Você embarca aqui em Rondônia e desembarca direto no aeroporto de Várzea Grande, em Cuiabá. Nada de táxi, carro por aplicativo ou complicação. É descer do ônibus e partir para o voo. Saindo de Porto Velho, você ainda aproveita o conforto do serviço leito para descansar e chegar com tudo no próximo destino. As saídas? Porto Velho às 2h30 e Ji-Paraná às 6h15. Viaje com conforto e praticidade. Eucatur. Transporte feito com carinho. Alvorada FM, qualidade e tradição com a marca do Grupo Gurgax. É mais um ano de vida. Tudo isso é uma vitória do diagnóstico precoce, né? Eu desejo que mais mulheres com câncer de mama tenham muitos anos de vida. Para quem está passando pela luta, não desista. Se cuida, vale a pena. Doe para o Instituto Proteia e garanta muitos anos de vida para mulheres que precisam de tratamento rápido. Onde tem qualidade, tem Grupo Gurgax. Alvorada FM, o som que você confia. IPTU 2026. Ji-Paraná conta com você. Pague em cota única com 10% de desconto até 15 de julho. Ou parcele o seu IPTU em até 5 vezes. A primeira parcela vence no dia 31 de julho. Para emitir seus boletos, baixe o aplicativo Conecta Jipa na Google Play ou na App Store. Faça seu cadastro e emita pelo aplicativo. Você também pode emitir direto pelo site da Prefeitura. IPTU 2026. Sua contribuição ajuda a cuidar da cidade. Ji-Paraná conta com você. Se você tem problemas com drogas, está perdido e não sabe a quem recorrer, procure Narcóticos Anônimos. Nós estamos aqui para te ajudar e é totalmente de graça. Venha, é possível e você pode mudar sua vida. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Você já precisou viajar e pensou, como chego no aeroporto a tempo? Com a Eucatur é fácil. Você embarca aqui em Rondônia e desembarca direto no aeroporto de Várzea Grande, em Cuiabá. Nada de táxi, carro por aplicativo ou complicação. É descer do ônibus e partir para o voo. Saindo de Porto Velho, você ainda aproveita o conforto do serviço leito para descansar e chegar com tudo no próximo destino. As saídas? Porto Velho às 2h30 e Ji-Paraná às 6h15. Viaje com conforto e praticidade. Eucatur. Transporte feito com carinho. Oi, eu sou Elizabeth Rosa, moro na linha 128 e sou ouvinte da Rádio Alvorada há 36 anos. Imagina o sorriso de uma criança abrindo de alegria por poder brincar, passear, estudar, enfim, levar uma vida normal. Imagine nessa expressão de inocência uma voz angelical dizendo: "Muito obrigado, tio ou tia, por me proporcionar esperança, alegria, felicidade e amor." É assim, imaginando a mente criativa de uma criança, que nós estamos aqui para pedir a você um gesto de amor em forma de recursos financeiros. São doações voluntárias que têm mantido o núcleo de apoio às crianças com câncer há 15 anos. Doe amor. Apoio Grupo SGC. Rádio Alvorada 90.7 FM. Painel Alvorada apresenta as principais notícias que podem impactar sua vida e trazer uma análise dos últimos acontecimentos. Agora são 15 horas e 37 minutos, estamos de volta com o Painel Alvorada. Hoje nós estamos recebendo aqui o Fagner Peixoto, ele que é da cidade de Vilhena, é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, e nós vamos daqui a pouquinho, agora vamos dar sequência, ouvimos um pouquinho da parte da história dele, não dá para contar tudo, é claro, mas nós queremos aproveitar aqui e ouvir o Fagner
Agora, sobre como foi que iniciou esse projeto político dele. Fagner, conta um pouco para nós, assim, primeiro, o que foi que te chamou a atenção para te trazer para política? Bom, como a gente vem conversando, um bate-papo muito legal aqui, né, um pouquinho da nossa trajetória, a gente teve uma oportunidade de estudar ali no IFRO, no campus de Colorado Oeste, onde a gente aprendemos a trabalhar em equipes, onde nós aprendemos um pouquinho do que seria da nossa trajetória para a vida, né? E naquele momento, eu tive a oportunidade de me ingressar em numa empresa chamada Piarara, também uma indústria de arroz aqui em Rondônia, e a Piarara me abriu uma outra porta na minha vida, que foi do empreender. Me motivou a eu empreender. A Rical me deu a oportunidade de eu trilhar o meu caminho, qual que seria a área de atuação na minha vida, e a Piarara me deu a oportunidade de eu empreender, onde eu comecei a trabalhar como corretor de grão. Abrimos uma corretora de grãos e começamos a atuar nesse mercado de compra e venda de grão no estado de Rondônia, Mato Grosso e parte do Goiás. Certo. Com isso, a gente começamos também a comercializar insumos para os produtores, tanto da agropecuária quanto produtores de soja, né? E nesse momento, teve um efeito da pandemia. A pandemia foi um efeito que judiou muito do produtor. Junto com o efeito da pandemia, nós também tivemos um problema muito sério no Brasil, que foi o efeito El Niño. Que hoje ainda eu faço um apelo para que as autoridades, para que os governantes e os produtores rurais do nosso estado fiquem muito atentos, porque hoje está previsto o maior efeito El Niño da história que Rondônia já viu. É mesmo? O maior efeito El Niño da história que Rondônia já viu. Isso já está previsto. Mas vamos lá, só para o pessoal em casa entender, na prática, qual é o impacto que isso pode causar? Depende por região. Vamos falar da região nossa, Rondônia, né? Porque o efeito El Niño ele causa impacto diferente por regiões diferentes. Ah, entendi. Mas na nossa região, no estado de Rondônia, é escassez de água. Aí nós vamos sofrer muito com escassez de água. 2 anos atrás, parece que houve uma situação dessa, né? Houve isso e foi muito drástico. A gente viemos já de uma pandemia, porque na pandemia os preços do soja, das commodities, subiram demais. Nós nunca tivemos na história do Brasil um soja comercializado a R$195, né? Só que no ano seguinte, os insumos acompanharam a evolução da comercialização do soja, só que no outro ano a soja caiu para R$100 e os insumos continuam em alta, porque ele eleva, mas os insumos não caem. Não cai. Não acompanha a queda, né? Ele acompanha a evolução, mas não acompanha a queda. E o que me chateou com tudo isso? Eu vejo que Rondônia tem indústria, como a gente comentamos, a própria indústria Rical, a própria indústria Piarara, aqui em Ji-Paraná temos a Bernardo também, temos muito a indústria da Gazin lá em Vilhena, temos a Portal lá em Vilhena, uma indústria de óleo. Mas se você parar para analisar, todas as indústrias que nós temos em Rondônia, todas elas são munidas, elas são abastecidas por quem? Pelo agronegócio. O agronegócio. Não é isso? É matéria-prima. Matéria-prima. Todas vêm pelo agronegócio. As indústrias que Rondônia tem hoje, ela é uma vertente do agronegócio. Exato. Então, se nós não olharmos para quem planta, para quem produz, para quem faz realmente essa engrenagem da economia do nosso estado se movimentar, a gente vai quebrar esse nosso estado. Efeito disso é o quê? Você pega de 2022 para cá, foi o maior abertura de RJ que esse estado já viu. Grandes produtores estão passando por dificuldade. Você pega empresas, Rondônia já estava num patamar tão grande, tão elevado na agropecuária e no setor agrícola, que nós tínhamos hoje em Rondônia empresas de várias regiões do mundo. Nós tínhamos empresas em Rondônia, americana, tínhamos empresas chinesas, nós tínhamos empresas da América Latina.
Tinha várias empresas como a Lavoro. A Lavoro empregava quase toda a parte que formava de agrônomo, técnico agrícola, só de Rondônia. A Lavoro contratava tudo. Hoje a Lavoro fechou nos 4 cantos de Rondônia. Agroamazonas fechou em boa parte do estado, tá ficando com 1 ou 2 lojas no estado de Rondônia. E contratava diversos profissionais, todos do segmento agropecuário, o agrícola, do agronegócio de forma geral. E aí, o que eu percebo? Nós vem passando toda essa dificuldade, o agronegócio caindo, com endividamentos lá nas alturas. Aí, onde está a minha indignação? A primeira pauta da Assembleia Legislativa em 2022, quando elegemos as Assembleias Legislativas, o nosso deputado, foi: vamos aumentar o ICMS. Foi a primeira pauta. A primeira pauta que foi feita, a primeira coisa que foi aprovada nessa Assembleia Legislativa, que hoje estão buscando uma reeleição, foi aumentar o ICMS do estado de Rondônia. É com muita polêmica, né? A gente hoje... As associações comerciais, as associações agrícolas tentaram intervir de várias formas para que não acontecesse, não foi possível, no final não foi possível. Mas eu digo que o povo se indignou também na época, mas mesmo assim acabou sendo aprovado. Não tem como não indignar, porque quando eu aumento o ICMS do meu estado, reflete diretamente lá na mesa de quem está consumindo. Com certeza. Às vezes, eu sou empresário, eu sou não sei o quê, de repente eu ganho lá 10, 20 salários mínimos, o impacto pode ser pequeno, mas às vezes... Para um pai de família que ganha 1 salário mínimo ou 1,5 salário, o impacto significa mais de 15% a 20% na sua receita. Então, isso foi, eu vejo assim, que a maior covardia que fizeram com a população do estado de Rondônia foi: nós já estamos vindo de uma crise, estamos vindo de um efeito El Niño que não consegue controlar. Que não tem o controle do homem. Nós estamos saindo agora de uma pandemia que também não tínhamos o controle do homem. Agora temos uma Assembleia que poderia criar mecanismos para poder socorrer quem produz o nosso estado. Essa mesma Assembleia Legislativa foi lá e aprovou o aumento do ICMS, sem se preocupar qual o impacto que isso ia gerar no nosso estado. Então, isso me deixou indignado. Isso me deixou eufórico com isso. Por isso, a gente, hoje, estamos se propondo a buscar uma oportunidade de realmente representar quem realmente produz. Representar quem realmente paga imposto no nosso estado. Porque os nossos parlamentares não pagam imposto. Eles não sabem o que é doloroso suar a camisa dia a dia ali, ó, no sol quente, para produzir com carga tributária. O maior peso que o nosso estado carrega nas costas hoje são as cargas tributárias. Agora, a mesma Assembleia que já aumentou o ICMS, ela está se movimentando para taxar o soja, a exportação de soja no estado de Rondônia. O produtor já não aguenta mais carregar nada de peso, vamos taxar mais um pouquinho. Então, isso é um dos fatores que mais me indignou no estado de Rondônia. E quando eu falo que mais me indignou, porque tem outros. Tem outros. Um caso que é polêmico, que toda a sociedade sabe, e nós, rondonienses, não esquecemos. Não esquecemos. Quando perdoamos a dívida da Energisa, de mais de 3 bilhões. A Energisa que está massacrando a sociedade hoje no estado de Rondônia. Nós pagamos hoje uma das maiores tarifas de energia desse Brasil. Sendo que nós somos os maiores produtores de energia nesse Brasil. Poxa vida. É um contrassenso, né? É um contrassenso. Será que os nossos parlamentares, os mesmos parlamentares hoje, que aprovaram a perdoação da dívida de mais de 3 bi da Energisa, peraí, eles trabalham em prol da Energisa? Que está sugando, matando o cidadão rondoniense? Ou em prol da população que elegeram ele? Eles representam o povo. Isso me deixa indignado, porque eles não representam o povo. Eles pautam aquilo que a Energisa quer, não aquilo que representa o povo. Porque, às vezes, a energia hoje, ela chega a ser 10% a 20%
do gasto daquela casa, de uma família. É o remédio, é a gasolina do camarada ir trabalhar, é o pãozinho dele comer no final do dia. Ó, uma coisa é certa, agora são 15 horas e 48 minutos e eu entendi qual é a indignação que lhe fez despertar interesse em vir para a política. Agora, Fagner, me ajuda a entender o seguinte, no seu entendimento, qual seria o caminho para tentar resolver o problema, que nós falamos do problema. Qual o caminho que você acredita que é possível para que possa resolver essas problemáticas? A primeira forma de resolver um problema de um Estado, eu tenho uma palavra que Deus nos ensina o seguinte: conheceis a verdade vos libertará. É a educação. Nós precisamos melhorar a educação do nosso Estado. Esse é o primeiro caminho. Como que eu falo isso? Hoje, o nosso Estado, ele tem hoje uma receita de mais de 18 bilhão. Só a educação do nosso Estado tem 3,8 bi de recurso. Certo? Aparentemente não é falta de recurso. Jamais. Jamais. Aí o que acontece? Aí que vai uma crítica muito pontual, direto, para a educação do nosso Estado. 25% da arrecadação do Estado vai para a educação. Certo? Esses 25%, ele passa a ser o número inteiro hoje, e aí ele se torna os 3,8 bi. Desses 3,8 bi, 10% é chamado ICMS educacional, que é o repasse da SEDUC para a CEMED. Como que a CEMED recebe esse recurso? Através de uma nota chamada SAERO, que é uma nota de avaliação do conhecimento básico de português e matemática, já ali na alfabetização, no primeiro ano e no nono ano. Rondônia, com 52 municípios, nenhum município de Rondônia, nenhum, recebe os 10% do ICMS educacional. Por quê? Porque para receber o ICMS cheio, ele precisa alcançar a média. Olha o problema. Não consegue alcançar a média. Não alcança a média. Olha como é que é defasada a nossa educação. Mas aí só para não estou te contestando, não. Estou contextualizando, dizer que muitas dessas queixas, já que a educação primária é obrigação do município, isso também recai nas costas de má gestão municipal também. Não é isso? Dividir a carga? Vamos dividir a carga, mas vamos assim. Porque, qual que é o interesse? Veja bem, aonde eu quero chegar. O interesse de que não chegue esse recurso na mão da CEMED. Existe um interesse muito maior por cima disso. Eu vou lhe explicar agora. O que acontece? É isso que o povo precisa entender. Eu tô sendo aqui incisivo, é justamente porque você me traz uma pauta de conhecimento. E conhecimento que o povo, na verdade, não conhece. O povo ignora. Para receber esse recurso é mediante a nota do SAERO. Nenhum município recebe porque nenhum consegue atingir a média para receber esse recurso. Certo. Pronto. Esse recurso, agora ele volta para o poder da SEDUC. Certo? Lá, quando ele retornou para a SEDUC, ele se transforma o quê? Em fonte 100. Agora, nesse momento que ele virou fonte 100, sabe o que acontece com esse recurso? Agora os deputados entram, aliados do governo, e fala: olha, eu tenho tantos milhões de fonte 100. Agora, esse mesmo deputado vai lá na prefeitura e fala: prefeito, eu estou lhe conseguindo, porque o prefeito não sabe que aquele recurso já era dele, estou lhe conseguindo tantos milhões para o senhor. Mas quando ele já manda para o deputado, ele já manda carimbado. Aí o prefeito fala: não, beleza, 10 milhões, 10 milhões. Eu vou fazer um asfalto ali, eu vou melhorar isso aqui, vou fazer não sei o quê. Não, prefeito, isso aqui é para nós fazer uma pintura numa parede não sei aonde, é para nós comprar livro, carteira, é para nós comprar... Eu visitei uma escola com mais de 800 alunos, e nós chegando nessa escola, lá estava lousa digital, lá tinha uma sala cheia com mais de 42 computadores naquela sala. Todos desligados. O parlamentar escola chegou... Pública? Escola?
Escola municipal. Municipal. Pegou essa fonte 100, comprou lousa de chal, comprou computador, botou ali. Acabou. Morreu o recurso. Não tem ninguém para preparar aquilo. Não tem ninguém para dar manutenção naquilo. Não tem ninguém para ensinar os alunos. Não tem preparo para isso. Mas o dinheiro foi gastado, porque você vai gastar aquele dinheiro. Você sabe que todo dia 31 de dezembro o Estado tem que gastar 100% do recurso, desses 25%. E aí o que acontece? Vamos gastar, vamos comprar o que tiver que comprar. É lousa digital, é notebook, é tablet, não sei o quê, é carteira, livros, material didático, se compra de tudo quanto é jeito. Sem se preocupar, materiais que jamais irão chegar ao poder do aluno que está ali para aprender. Então, por onde começamos hoje? Por onde começar? Pela educação. Tudo se transforma quando a gente começa pela educação. Eu digo que você diz assim, você começou usando um versículo bíblico que foi muito usado até por ex-presidente Bolsonaro. Conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Uma coisa é a parte bíblica, outra parte é a verdade em si. Uma das coisas que liberta também é o conhecimento, conhecer a verdade. O que você está trazendo à luz é que você conhece como funciona esse sistema. E agora, por isso que eu digo que o caminho que você acredita que é viável para resolver o problema, primeiro que você identificou o problema, que eu acho que é importantíssimo. É um problema, de fato, sendo identificado. E você acha que há um mecanismo para, eu digo, as pessoas menos favorecidas, no caso o aluno, de fato e de direito, que é o dono desse recurso, para esse recurso chegar a ele sem essa manobra toda? Muito, com certeza. A primeira coisa que você precisa fazer é convocar ali a diretoria pedagógica do município. Quando eu falo de diretoria pedagógica, estou falando do secretário de educação, estou falando do orientador, do pedagogo, representante dos professores, convocar todas essas pessoas e fazer um plano de ação para com eles. Plano esse que nós já temos esse plano montado hoje, tá? A gente, não dá tempo de apresentar isso aqui, mas nós já temos um plano de ação montado para apresentar com toda a diretoria pedagógica de cada município do estado de Rondônia. Fato é, por que não se alcança a média? Porque a avaliação, ela não mede o conhecimento básico de português e matemática, ela mede a habilidade do conhecimento de português e matemática. Um exemplo para você entender. Saber ler é um conhecimento básico de português. Sim. Interpretar aquilo que você leu é outro. É uma habilidade de conhecimento de português. Certo? Então, é isso que precisa levar na base. Eu digo é outro porque uma das coisas, por isso que tem hoje o analfabeto funcional, é justamente aquele que sabe ler, sabe escrever, mas ele não sabe ler o que ele escreveu e não sabe, nem o que ele mesmo escreveu ele consegue ler. E se ele pegar um texto que o outro leu, ele não consegue interpretar. Ele leu, mas no final ele não sabe o que diz. Então, né? Mas o problema está justamente na base. Então, como que melhora? Como que eu consigo melhorar isso aí? Eu já tenho um plano de trabalho montado para apresentar para cada coordenador, cada orientador, porque é um conjunto de pessoas. Não adianta eu apresentar para o secretário de educação e eu não trouxer o professor, o orientador, o bicito pedagogo. Eu não trouxer as pessoas envolvidas na educação do município junto para esse projeto. Precisa se fazer projetos pontuais, precisam se levar esse conhecimento, que a avaliação não é feita apenas com o conhecimento básico, que esse conhecimento básico era uma avaliação arcaica lá atrás. Nós evoluímos. Hoje, além do conhecimento básico, já é obrigatório. Agora precisamos evoluir, correr para alcançar os demais para frente, precisamos trabalhar as habilidades. Hoje, os professores de Rondônia, não estou falando mal de professor, estou dizendo que eles não têm o conhecimento necessário para poder trabalhar as habilidades dos alunos. Não estou falando de todos, mas a grande maioria. Mas por que ele não tem? Porque a própria rede de educação não levou esse conhecimento para eles. E além do conhecimento, tem um mecanismo também. Ele não tem, às vezes o que tem o conhecimento não tem as ferramentas necessárias adequadas para chegar lá. Porque eu acho que professores capacitados, até nós temos. Agora, ferramenta para eles usar, não. Agora deixa o cara num barquinho furado com um remo quebrado, o professor ele não faz milagre, né? Só de maneira nenhuma. Salas sublotadas.
Porque o professor tem estudo científico que ele consegue atender ali X número de alunos. Tem salas que temos lá 3, 4 vezes o número de alunos permitido por sala. Como que você quer que tenha qualidade de ensino? Não tem. É verdade. A gente encontramos umas professoras na nossa caminhada, que dos compromissos que eu tenho com Deus, não é com o homem nem com a mulher, é por onde eu passando o meu caminho, eu dou carona. Eu dou carona. E um dia eu passei por uma cidade e tinha 2 mulheres pedindo carona. Aí eu parei, dei carona para elas entraram no carro e falaram, olha, nós somos professora, nós trabalhamos na rede rural, daqui 22 quilômetros. Eu falei, mas não tem um transporte para vocês? Não. Vocês vão todo dia de carona. Que hora começa a aula? A aula começa 1h. Mas a gente já chegou lá 3 horas da tarde. A gente vai de carona. Se a gente for gastar de moto ou de carro, todo dia a gente não dá conta, nosso salário não compensa. Já pensei em desistir de ir lá. Mas tá indo, porque eu olho nos olhos de cada criança daquela. Tá se esforçando, se desgastando, sangrando, para tentar levar um pouquinho de conhecimento para aquelas crianças, para que elas possam evoluir e sair dali e crescer. Olha só, isso é uma realidade aqui de Rondônia. É por isso que eu digo quanto à questão do profissional em si. E se ele não faz melhor é porque o Estado ou o município não oferece ferramentas necessárias para esses profissionais. Bom, agora são 15h59. Eu estou falando com Fagner Peixoto, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. E eu quero, Fagner, chamar o intervalo comercial para a gente faturar aqui, dizer o seguinte, no intervalo comercial, eu acho que de educação você já provou que você entende. Só que um deputado, um representante, ele não pode entender só de educação. E eu venho depois do intervalo que eu quero saber de outras áreas do poder público em que você pode contribuir para o Estado de Rondônia, caso você chegue lá sendo aprovado nas convenções, que nós temos um grande passo pela frente. Um breve intervalo, volto já, não saia daí. Painel Alvorada apresenta as principais notícias que podem impactar sua vida e trazer uma análise dos últimos acontecimentos. Painel Alvorada, se aproximando de você com a boa informação. Alvorada FM, qualidade e tradição com a marca do Grupo Gurgax. Se você trabalha com motosserra, então chega de corrente que trava e perda de corte. Oregon é referência mundial em correntes para motosserras. Tecnologia patenteada, desempenho comprovado e compatível com as principais marcas do mercado. Corta mais rápido, menos esforço, mais precisão. Faça um teste. Use correntes Oregon na sua máquina e sinta a diferença no primeiro corte. Quem testa não volta atrás. Oregon é a escolha de quem leva o corte a sério. E Oregon você encontra nas melhores lojas da região. Exija essa qualidade. Está procurando o melhor da moda country? Então venha para a Celaria Brasil. Aqui você encontra roupas countries femininas, masculinas e infantis, além de uma grande variedade de acessórios para completar o seu estilo. Qualidade, tradição e atendimento especial para toda a família. Visite a Celaria Brasil na Avenida Brasil T6, Nova Brasília. Para mais informações, ligue 3422-2730. Celaria Brasil, o seu mundo country em um só lugar. Ji-Paraná e região ganhou um novo sinal no ar. Agora, além da Rádio Alvorada FM, você também conta com a SGC-FM 97,9, a nova emissora do sistema Gurgax de comunicação. Sintonize, descubra e viva essa nova experiência no seu dia a dia. Alvorada FM, qualidade e tradição com a marca do Grupo Gurgax. No começo parecia tudo muito legal. Altas baladas, era pura curtição. Mas depois a droga mostrou sua verdadeira face. Depressão, angústia, escravidão. Foi aí que encontrei Narcóticos Anônimos e uma nova maneira de viver. Se você tem problemas com drogas e quer parar de usar, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar e é totalmente de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil.
Você já precisou viajar e pensou, como chego no aeroporto a tempo? Com a Eucatur é fácil. Você embarca aqui em Rondônia e desembarca direto no aeroporto de Várzea Grande, em Cuiabá. Nada de táxi, carro por aplicativo ou complicação. É descer do ônibus e partir para o voo. Saindo de Porto Velho, você ainda aproveita o conforto do serviço leito para descansar e chegar com tudo no próximo destino. As saídas? Porto Velho às 2h30 e Ji-Paraná às 6h15. Viaje com conforto e praticidade. Eucatur. Transporte feito com carinho. É mais um ano de vida. Tudo isso é uma vitória do diagnóstico precoce, né? Eu desejo que mais mulheres com câncer de mama tenham muitos anos de vida. Para quem tá passando pela luta, não desista. Se cuida, vale a pena. Doe para o Instituto Proteia e garanta muitos anos de vida para mulheres que precisam de tratamento rápido. Painel Alvorada apresenta as principais notícias que podem impactar sua vida e trazer uma análise dos últimos acontecimentos. Agora são 16h04, estamos de volta no seu Painel Alvorada. Hoje nós estamos ouvindo Fagner Peixoto, da cidade de Vilhena, ele que é pré-candidato a deputado estadual, está falando conosco. No bloco anterior, ele falou sobre o gargalo, talvez algo que eu nunca tinha visto falar, sobre a forma com que ele detalhou aqui sobre o procedimento da educação, a verba da educação no Estado e como ela pode chegar com mais facilidade às prefeituras, ou seja, à Secretaria de Educação dos municípios, às escolas, favorecer os alunos. Então, com muita clareza, ele trouxe aqui para nós algumas informações. E a gente quer buscar, além da educação, em que o Fagner, uma vez que se tiver a oportunidade de chegar na Assembleia Legislativa, o que ele pretende fazer que possa mudar a vida do morador rondoniense. Fagner, fala pra gente, além da educação, o que mais você mira caso você chegue na Assembleia Legislativa de Rondônia? Olha, uma área que eu acredito que é a mais importante do estado de Rondônia é o agronegócio. Uhum. Eu sou produtor rural, nasci na roça. A minha mãe, até hoje, já uma senhorinha de idade, é produtor rural junto com meu pai na roça, mora na roça até hoje, trabalhando ali, produzindo, e dali ela tira o sustento da casa dela. Eu tenho hoje como uma maior pauta na minha trajetória defender quem realmente produz e movimenta o nosso estado de Rondônia, a economia do nosso estado de Rondônia. Enquanto muitos ainda estão dormindo, o homem do campo já levantou de madrugada, às 4 da manhã, às vezes 3 da manhã, para iniciar nossas atividades, para poder chegar ao pão até na nossa mesa. Esse merece, não estou dizendo que os demais, mas esse merece uma atenção muito especial. Eu vejo o Estado, em forma geral, fala que atende e que busca melhoria para o agronegócio do estado de Rondônia. A gente rodamos já 42 municípios nos nossos estados. E todos os municípios nós tivemos a oportunidade de visitar associações, presidentes de associações, conhecendo a realidade de cada região do nosso estado. Em vários lugares a gente presenciamos monte de calcário ali, mais ou menos 800 quilos de calcário jogado. Aí você pergunta pro produtor, o que é isso? Ah, isso aqui trouxeram para nós. Para que serve? Ah, é adubo. Primeiro problema que eu vejo aqui, a falta de conhecimento. Não se tem hoje uma assistência técnica qualificada para atender a demanda dos nossos produtores. Se levam, entregam para fazer politicagem, uma muda de café. Ah, eu estou fomentando o mercado de café no estado de Rondônia. Hoje, Rondônia representa, o produtor de café de Rondônia representa Rondônia no mundo.
Nós somos hoje um dos grandes produtores de café nesse Brasil e nós representamos o Brasil lá fora. Aí quando você vai para o Estado, o que o Estado tem feito de verdade para atender o pequeno produtor? Ele simplesmente entrega uma muda de café. Uma muda de café custa mais ou menos entre R$ 1,50, depende do clone, a R$3, gente. Mas quando você vai produzir um saco de café, se você perguntar para qualquer parlamentar hoje na Assembleia Legislativa ou para o governo do estado de Rondônia, ele não sabe o custo real para se produzir uma saca de café. Ele não sabe qual que são os nutrientes essenciais para produzir uma saca de café. E aí ele fala que entregar uma muda de café para um produtor, ele está fomentando o mercado do agronegócio de Rondônia. Isso é uma vergonha para o nosso estado. Isso é uma vergonha. A gente vê que realmente fomentar o mercado de agronegócio no nosso estado é reduzir ICMS para que lá na ponta possa chegar o adubo com preço melhor, para que os químicos cheguem com preço melhor, é nós fazer com que a Embrapa do estado de Rondônia, a nossa Embrapa, ela volte a fazer pesquisas para desenvolver clones ainda melhores, mais produtivos para o nosso estado, era fazer com que as Imater do nosso estado volte a funcionar como já funcionou um dia no nosso estado. A nossa Imater hoje, a gente passamos em diversas associações onde os produtores falam, não, a Imater nunca mais pisou a pé aqui. Nunca mais. A Imater hoje passou a ser um órgão de politicagem. E ela não é para isso. A Imater é para levar conhecimento técnico para os nossos produtores. Se o governo do estado de Rondônia hoje quer realmente fomentar o mercado de agronegócio, o pequeno produtor do estado de Rondônia, ele vai buscar a responsabilidade como o Mato Grosso fez e trazer a responsabilidade para o estado para regularizar as fundiárias do nosso estado. Mato Grosso fez isso. Outros estados fizeram isso. Por que o Rondônia não faz isso? Busca o mecanismo, traz a responsabilidade para o estado, tira. O INCRA está ali para trabalhar, mas é muita coisa. O estado consegue buscar isso para a mão do estado. E nós começamos real a entregar título no estado de Rondônia inteiro. Rondônia hoje entrega 500 títulos, faz um evento do tamanho do mundo, num ano. Um ano inteiro, com centenas de funcionários voltados no INCRA, não sei o quê, para poder entregar 500 títulos na Rondônia. É uma vergonha. Nós precisamos entregar 500 títulos, é por mês no estado de Rondônia. Isso sim é o estado realmente fomentar o agronegócio. Bom, mas vamos lá. Entre os 500 títulos, igual você está trazendo esses números, por ano que o estado faz, atualidade, e entre uma entrega de 500 por mês, seria cerca de 6 mil títulos por ano, a minha pergunta é, você acredita que é possível fazer? Total! 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 Só não é possível se eu não querer. Mas se você querer, se o nosso estado querer, nós entregamos ainda muito mais. É possível. É possível. O que eu vejo, o maior problema que eu vejo no estado de Rondônia hoje, não no estado de Rondônia, no Brasil inteiro, segurança jurídica. As pessoas não sabem qual que é a finalidade de um vereador, qual que é a finalidade de um deputado estadual, de um deputado federal. Os deputados estaduais e federais e vereadores do nosso estado, eles estão entregando emendas, estão entregando obra, mas eles não estão viabilizando leis que para isso que eles foram eleitos. Foram eleitos para viabilizar leis. Leis essas que vai permitir que indústrias vão entrar no nosso estado. Gente, nós começamos agora, no ano de 2026, a integração da ponte binacional. Você sabia que Porto Velho é o ponto mais próximo do Pacífico em qualquer porto do Brasil? Tá aqui. Vamos levar, vamos buscar os investidores, vamos buscar os empresários, vamos gerar riqueza, vamos gerar emprego no nosso estado. Isso é fomentar o agronegócio. Nós produzimos café de altíssima qualidade hoje, nós somos segundo em qualidade no nosso estado, no nosso país. E mandamos tudo embora in natura. Quer fomentar o cafeicultor do estado de Rondônia? Cria indústrias no estado de Rondônia.
quer fomentar o café e quer fomentar a pecuarista em Rondônia, dá a ele segurança jurídica para que ele possa investir cada vez mais. Porque quando você olha, você vai nas propriedades, você vê que dentro das propriedades, de porteira para dentro, nem parece Rondônia. Nem parece Rondônia. De porteira para dentro, meu irmão, parece que estamos em outro país. Porque o produtor tem dado o suor dele 24 horas para produzir. Ele empenha tudo que ele tem. Ele aposta tudo que ele tem. 40 anos de história, ele aposta naquela produção daquele ano. Estado, vamos olhar. Quer fomentar o mercado de agronegócio de Rondônia? Dá segurança jurídica. Dá oportunidade para que as pessoas possam continuar no campo. Vamos melhorar as vicinais. Eu andei em várias vicinais e que você não consegue transitar. Ah, mas aqui agora quem ganhou é o deputado fulano, é o prefeito Bertano, ele não gosta da gente aqui. Eu escutei de moradores que relataram para mim o seguinte... Isso chega a ser um absurdo, né? O fato de alguém não votou em alguém, ou porque quem ganhou foi alguém da oposição ou situação, não sei. Aí você abandona o povo que mora numa comunidade X porque não foi o preferido deles. Foram relatados para mim, em alguns lugares, poxa, vai chegando próximo ali, 10 quilômetros dos finais da linha onde tem as áreas indígenas, ali se esquece, não se passa as máquinas para melhorar as vicinais ali onde vai chegando para as indígenas. O índio não faz parte do Brasil? O índio também não é brasileiro? Não é um ser humano? E as pessoas que também estão ali naquela linha, nesses quilômetros que eu estou lhe falando, também estão sendo prejudicados. Porque ali tem o índio. Aí o prefeito, eu sou não sei o quê, eu sou não sei das quantas, eu não vou fazer uma área para o indígena. Eu não vou melhorar essa vicinal aqui, porque aqui passa índio. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma indignação. Então, quer melhorar, quer fomentar o nosso estado, vamos industrializar agora. O produtor já fez o serviço de casa. Cada produtor do estado de Rondônia já fizeram o serviço de casa. Cada vez mais. Nós produzimos aqui, há mais ou menos 10 anos atrás, aqui em Rondônia, nós produzíamos ali 80. O cara que produzia muito 80 sacos de café por hectare. Hoje nós produzimos 180 sacos de café. E não tem nada do estado nisso. Isso foi o produtor. Foi o produtor suando todo dia, melhorando aqui, mistura um clone com outro. Desenvolvemos o café robusto do Amazonas. Foi o produtor. Agora o estado quer incentivar o produtor a plantar? Traz indústria para o estado de Rondônia. Traz as indústrias. Vamos fazer aqui com o nosso produto aqui, vamos fazer com o nosso soja ser industrializado. Vamos transformar o nosso soja, o nosso milho em proteína. Hoje, para você comprar um quilinho de carne suína no nosso estado, sabe de onde vem a carne suína? Lá do Paraná, meu irmão. Olha que vergonha. Você sabia que o tomate, 60% do tomate consumido no estado de Rondônia vem do Goiás, Minas Gerais? Ainda estão vivendo do tempo Leonardo ainda, né? Tá entendendo? O Leonardo plantava o tomate. É uma vergonha. Olha, são 16 horas e 16 minutos. Estou falando aqui com Fagner Peixoto, ele que é morador de Vilhena e é pré-candidato ao deputado estadual e está trazendo para nós aqui algumas informações do que acontece no estado de Rondônia, o que causou a indignação dele e por que colocou o nome à apreciação das convenções e depois das convenções, uma vez passando pelas convenções, colocar o nome à apreciação do povo. Ô, Fagner, eu vou ao intervalo comercial e depois eu volto para fazer as suas considerações finais. Uma das coisas que eu quero saber nas suas considerações também, antes das considerações, é como é que você pretende lidar com essa polarização política, porque agora a política está um tanto polarizada. Como vencer essa polarização diante de uma proposta e não diante de um discurso apenas? Eu quero saber depois do intervalo. Agora que são 16 horas e 17 minutos, eu volto já, não saia daí. Painel Alvorada, se aproximando de você com a boa informação.
Painel Alvorada apresenta as principais notícias que podem impactar sua vida e trazer uma análise dos últimos acontecimentos. IPTU 2026. Gi Paraná conta com você. Pague em cota única com 10% de desconto até 15 de julho ou parcele o seu IPTU em até 5 vezes. A primeira parcela vence no dia 31 de julho. Para emitir seus boletos, baixe o aplicativo Conecta Gipa na Google Play ou na App Store. Faça seu cadastro e emita pelo aplicativo. Você também pode emitir direto pelo site da Prefeitura. IPTU 2026. Sua contribuição ajuda a cuidar da cidade. Gi Paraná conta com você. Atenção pecuaristas, chegou a hora de investir no seu rebanho. Touros PO Nelore da Agropecuária Charrua. Registrados, alto desempenho de lucratividade em pouco tempo. Criados a pasto, avaliados pelo Geneplus da Embrapa. Qualidade comprovada. Venha conhecer na BR-364, saída para Ouro Preto, quilômetro 5,5 em Gi, Paraná. Fale com o Dr. Cláudio pelo 69999753267 ou com Guilherme Pereira pelo 69999816745. Touros PO Nelore da Agropecuária Charrua, com mais de 25 anos de melhoramento genético. Invista e garanta a expansão da lucratividade do seu rebanho. Drogas. Se você quer usar, o problema é seu. Agora, se você quer parar, o problema é nosso. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. E é de graça. Acesse na.org.br ou ligue 132. A ligação é gratuita para qualquer parte do Brasil. Oi, eu sou a Maria Giovana, eu tenho 10 anos, eu sou estudante e gosto de ouvir a Rádio Alvorada todos os dias. Você já precisou viajar e pensou, como chego no aeroporto a tempo? Com a Eucatur é fácil. Você embarca aqui em Rondônia e desembarca direto no aeroporto de Várzea Grande, em Cuiabá. Nada de táxi, carro por aplicativo ou complicação. É descer do ônibus e partir para o voo. Saindo de Porto Velho, você ainda aproveita o conforto do serviço leito para descansar e chegar com tudo no próximo destino. As saídas? Porto Velho às 2h30 e Gi Paraná às 6h15. Viaje com conforto e praticidade. Eucatur. Transporte feito com carinho. Imagina o sorriso de uma criança abrindo de alegria por poder brincar, passear, estudar, enfim, levar uma vida normal. Imagine nessa expressão de inocência uma voz angelical dizendo: muito obrigado, tio ou tia, por me proporcionar esperança, alegria, felicidade e amor. É assim, imaginando a mente criativa de uma criança, que nós estamos aqui para pedir a você um gesto de amor em forma de recursos financeiros. São doações voluntárias que têm mantido o núcleo de apoio às crianças com câncer há 15 anos. Doe amor. Apoio Grupo SGC. Painel Alvorada, se aproximando de você com a boa informação. (16h22). Muito boa tarde a você que está ligando o rádio agora. Estou falando com Fagner Peixoto, ele que é morador da cidade de Vilhena e é pré-candidato a deputado estadual. Nos deu um show de informação até agora sobre as possibilidades de mudança em um possível mandato na Assembleia Legislativa. Ele ainda está à disposição do partido para uma possível convenção e depois da convenção, uma vez aprovado nas convenções, que ele possa colocar em prática tudo aquilo que ele está pretendendo. Esse é o nosso desejo. O Fagner, eu, antes do intervalo, até disse que o que perguntaria agora. O que eu quero saber nesse exato momento você já demonstrou ter conhecimento, caso chegue lá, tem possibilidade de fazer um bom trabalho
Sei que isso nós já confiamos em outras pessoas, chegou lá, não fez tudo o que tinha pretendido. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, tudo que a tua história nos credencia a acreditar que é possível fazer o que você disse que será possível. Mas a minha pergunta agora é um outro caminho, que é até chegar lá. Qual que é a estratégia para romper a polarização política? Como é que você enxerga direita, esquerda, centro e as pessoas que estão tentando levar a discussão política não para o campo das ideias, no sentido da proposta propriamente dito, mas apenas de uma ideologia por causa de apenas de uma crença? Como é que você milita nessa situação? Como é que é o seu entendimento quanto a isso, a sua opinião, a sua posição nesse cenário? Essa é uma pergunta hoje muito polêmica no Brasil. Inclusive, essa pauta tem separado muitas famílias. A palavra de Deus nos fala o seguinte, que no final dos tempos seria pai contra filho, filho contra irmão contra irmão, e assim isso tem acontecido. Essa polarização no nosso país hoje, a gente se vê mãe, pai, irmão, tudo brigado. Hoje as famílias já não se unem mais. Nem para tomar um chimarrãozinho no final da tarde, não se une mais, por conta da polarização política, né? Então nós devemos hoje não buscar, eu tenho como pauta na minha vida, não levantar uma bandeira direita e esquerda. Eu tenho como pauta levantar um compromisso de direito. Esqueça um pouco para a direita, esqueça um pouco para a esquerda, levantar um compromisso de direito. Eu me lembro que perguntaram para o senador Assis assim, o senhor é direita ou esquerda? Ele falou, eu sou direito. Ele é uma pessoa direita. Então, não porque é de direita ou de esquerda, né? Então, mas você percebe que eu digo que é um gargalo a ser rompido, né? Uma batalha a ser vencida é essa polarização, para que a tua proposta soe mais importante do que o partido em que você frequenta ou outros sentimentos alheio àquilo que você realmente, a sua história que você contou aqui, que é digna de todo o respeito, de admiração. Por isso que eu digo, qual é a sua estratégia para romper isso e como é que você está conduzindo nesse período em que você é uma pré-campanha, mas você deve correr para ouvir, pelo menos, o sentimento da sociedade. Olha, eu participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa há mais ou menos 15 dias. A audiência pública foi o maior descaso que eu já vi para com a sociedade. Ali nós estávamos falando do saneamento, né? Da demarcação indígena no estado de Rondônia. Ali, cada parlamentar que ali estava presente, falaram por 30 minutos. Convocaram produtores rurais, convocaram autoridades, cada um falado por 30 minutos, mais ou menos, e cada um, quando terminava a sua fala, olha o desrespeito para com a sociedade. Eles terminavam a sua fala, entregavam o microfone, eles se levantavam e iam embora. Quando chegou a vez do povo falar, não tinha mais ninguém sentado na mesa. Não tinha ninguém para ouvir. Não tinha ninguém mais para ouvir. Então, aonde que eu estou caminhando e furando as barreiras? Hoje, eu realmente sou a massa sofrida da nossa sociedade. E quando eu chego para conversar com os meus companheiros, que também têm as mesmas sofrimentos que eu ouço eles. Eu chego em um determinado local, ali eu pergunto, eu me apresento e falo, meu companheiro, o que é a dificuldade da sua comunidade hoje? Por isso que a gente está munido de muita informação, porque a gente não é político, nunca fomos políticos, nunca fui assessor parlamentar em canto nenhum, nunca me envolvi politicamente em lugar nenhum nessa terra. Não tenho conhecimento político nenhum. Quem está me ajudando e me mostrando as pautas, as necessidades, as dores, a dificuldade do nosso Estado são as pessoas. E todas as pessoas que querem realmente, que realmente busca algo melhor, para não só para eles, para os filhos deles. Hoje, o maior público meu hoje são pessoas já com a idade avançada, idosos, que fala, antes de eu morrer,
Eu ainda quero ver um Rondônia melhor. E essas pessoas têm me acolhido. E eles não têm buscado comigo pautar a direita e nem pautar a esquerda. Ele tem buscado comigo um compromisso de atender o seu neto, de levar educação, levar conhecimento, trazer a segurança jurídica novamente para o nosso estado, para aquele coitadinho que está lá na roça produzindo. A gente passamos numa cidade, determinada cidade aqui em Rondônia, há mais ou menos 20 dias, e ali tinha tanta polícia, que eu nunca vi tanta polícia na minha vida, tacando fogo na casa das pessoas. Agora, 20 dias atrás, tacando fogo, destruindo os lares das pessoas que ali estão mais de 20 anos. Acabou a segurança jurídica. E essas pessoas hoje estão buscando a gente para que nós possa colher e dar voz a essas pessoas. Essas pessoas não estão preocupadas se é Zé, se é Pedro, se é João. Elas estão preocupadas que elas precisam resgatar o valor da família, precisam resgatar o princípio da família. Eu vejo hoje a minha esposa, minha digníssima esposa, amada esposa, ela presta um serviço hoje muito lindo no estado de Rondônia, que é fonoaudiologia. E eu nem sabia o que era fonoaudiologia. Nem entendi o que era. Até que um dia eu fui lá com ela, ver ela atendendo um paciente, foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. É muito fácil hoje eu pegar uma criança na escola, o moleque pulou tacou uma cadeira no outro, eu vou taxar ele como autista. Taxo ele como autista, a escola tem uma remuneração, o estado tem uma remuneração, porque tem um número de autistas, porque tudo no estado é números. É número, estatística. Né? E aí acabou. Acabou. Mas nada se faz para essa criança. Simplesmente taxa ela, bota um xão nela para que os demais possam massacrar ela. Como que a gente melhora isso? Como que a gente transforma isso de verdade? A família. A base, o maior projeto de Deus para a humanidade é a família. Precisamos restabelecer a união da família. Para mim poder atender uma criança que tem um autismo, e às vezes nem é autismo. Às vezes ele está replicando aquilo que é o dia a dia dele. Precisa-se ter um olhar clínico para atender. Opa, se eu tenho uma criança que está apresentando um comportamento assim, eu preciso que a agente de saúde faça uma visita, faça um levantamento daquela família, traga, e o Estado comece a fazer um acompanhamento clínico para atender a família. Às vezes, conforme eu conseguir atender aquela família, eu vou melhorar a condução daquela criança. Não é taxar, não é separar. Eu não venho aqui dizer para o senhor hoje que eu quero que o senhor me separe porque eu sou negro, ou separe eu porque eu sou branco. Eu estou dizendo para o senhor que eu quero inclusão, mas não inclusão de conversa, em estatística. Eu quero inclusão natural. Eu quero andar na sociedade como qualquer um ser humano. Se eu tenho uma criança que ela tem um autismo, eu tenho que atender ela com carinho, com especial, mas não tratar ela diferente. Eu preciso que a família também seja tratada. Porque a família, o pai, o homem, ele é quem cria na casa a virtude e valores. A mulher, ela traz o amor, o acolhimento. E muitas das vezes eu tenho percebido, a minha esposa relata muito para mim, quando ela chega a trazer uma avaliação negativa ao olhar do homem, de uma criança com uma certa dificuldade, você percebe a rejeição do pai. Você percebe a rejeição da mãe. Você percebe no olhar da mãe, quando ela fica triste, porque ela sabe que quando ela chegar em casa, o marido vai ficar triste. Como que resolve isso? Nós precisamos atender a família. Nós precisamos atender a família. Precisamos trabalhar a saúde mental da família, resgatar valores e princípios que se perderam ao longo dos tempos da família.
Família essa que não é direita e nem esquerda. Precisamos hoje tirar essa polarização do nosso país, porque quem perde é o país com isso, quem perde somos nós, porque o que eu percebo? Entra um governador de direito, ele passa 4 anos viabilizando todas as suas forças para derrubar e afundar aquele que já perdeu a eleição, a de esquerda. Quando entra um de esquerda, trabalha mais 4 anos para viabilizar e destruir aquele que de direita. E quem que vai sofrendo com isso? Quem que está sendo penalizado de verdade? Então a população tem que olhar e entender que o Salvador é só Jesus Cristo. O único Salvador nosso é Jesus Cristo. Vamos pontuar, vamos conversar com as pessoas, com os candidatos, olhar a estratégia, buscar o que eles têm realmente de conhecimento, de valor, de princípio. Mas quem salva é Jesus Cristo. Esquece que, eu sou de direita, eu estou salvo, eu sou de esquerda. Não, meu irmão. Eu não discuto polarização política. Eu discuto projeto político. E a coisa mais certa a se fazer, porque o que transforma de fato é as ações, né, do político que trabalha de forma séria. Então, quando você não trabalha de forma séria, é um desastre, né, quando alguém não trabalha de forma séria. Mas, Fagner, eu quero te agradecer mesmo. Foi um momento, um bate-papo enriquecedor. Eu acho que passamos aqui mais de 1 hora num bate-papo de aprendizado para mim, que estou aqui, e também eu acredito para o pessoal que está em casa. Essa sua garra em defender o homem do campo é algo que eu vejo em poucas pessoas. Então, o desejo do meu coração é que você tenha sucesso, primeiro nas convenções e depois, se for aprovado nas convenções, que você possa ter sucesso na sua caminhada e quem sabe eu possa lhe entrevistar aqui, não apenas agora com um sonho, mas sendo de repente um deputado estadual e eu lhe cobrando aqui daquilo que você disse nesse dia de hoje, porque se tem uma coisa que eu faço é cobrar as pessoas. Eu não tenho um político de estimação, não respeito todos eles, mas cobro de igual modo todos eles. Já tive embates muito grandes, eu pretendo ter menos embates daqui para frente, para me dar mais tranquilidade, mas alguns deles nos levaram até o tribunal. Graças a Deus, nunca passou da conciliação, porque é uma coisa, se você está do lado da verdade, o nego pode te levar até a porta do tribunal. Daí para frente, ela não consegue prosperar. Procurei trabalhar com muita dignidade, mas eu digo que uma coisa que eu não abro mão é de cobrar os interesses da sociedade. Nunca fui filiado a partido nenhum, não pretendo, não tenho pretensão política, mas pretendo sim falar sobre política pública, igual nós falamos hoje, você o trouxe com muita maestria, e por isso que eu quero aqui desejar muito boa sorte, mas eu deixo aqui também para suas considerações finais, algo mais que precisa acrescentar, de repente alguma coisa que eu não lhe perguntei e você queria falar, que você tem um momento agora, ficar muito à vontade quanto a isso. Na verdade, a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus, que nos está todos os dias dando a oportunidade de acordarmos. Deus entrega para todos nós 24 horas todos os dias, né? É verdade. E aí é nós que decidimos, através do livre-arbítrio, o que faremos com cada 24 horas nossa que nós temos. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a minha esposa, Gisele, que hoje está ali junto com os meus filhos, o Emanuel. Quero agradecer a Maria Eduarda, minha filhinha, que tem 3 anos de idade hoje, uma alegria na minha vida. E eu quero agradecer a Ana Vitória, porque ela realmente tem 1 ano e 4 meses, ela realmente foi uma grande vitória na minha vida. E eu quero agradecer também, ter a oportunidade de agradecer a minha mãe, Dona Devanusa, que está nos ouvindo nesse momento, lá em Vilhena. Abraço, Dona Devanusa. O seu Miguel, que é o meu pai não biológico, mas o meu pai de coração, foi a pessoa que nos ensinou tudo que nós trajetamos na nossa vida até o presente momento. Também eu quero agradecer ao meu sogro, que hoje reside lá no Paraná, mas está aí nos ajudando, sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, para nós caminharmos nessas jornadas. Quero também agradecer aqui o Diego, meu parceiro de longas datas, que vem caminhando com a gente, enfrentando esse desafio. O Sidão, que abriu o espacinho do seu coração, né,
para que nós possamos entrar junto, né? E caminhar junto aí. Então é isso. Eu só tenho hoje, para finalizar, se eu pudesse, com uma palavra, falar da nossa entrevista hoje, é gratidão. A única palavra que eu posso dizer hoje é gratidão. A gratidão a todos os ouvintes que tiraram um tempinho para nos ouvir, né? E aqueles que quiserem nos acompanhar nas redes sociais, posso falar? Pode ficar à vontade. Né? Fagner Peixoto Oficial, nos segue no Instagram, deixe seus comentários lá, as suas opiniões, se tiver a oportunidade de nós visitarmos, né, a sua cidade, visitarmos o teu bairro, estamos à disposição. Que maravilha. Fagner, gratidão, digo eu, por esse tempo tão precioso que você tirou para vir aqui, compartilhar conosco o teu conhecimento e, mais uma vez, muito boa sorte. Eu vou mandar um abraço para o Edinaldo Lima, que está em Presidente Médici, ele aqui é do Palco Central, e ele tem feito várias entrevistas também em podcast, Palco Central, e de repente alinhar, quem sabe você passar por lá e deixar um pouco do seu conhecimento lá também para a população de Presidente Médici entender. Muito bom, muito proveitoso o programa de hoje. Então, eu quero te agradecer também por esse momento especial, tá bom? Eu que agradeço.